Nós estamos em festa, a vovó acabou de chegar. Nós estamos em festa. Somos muitos corações que exaltam em te ver. Somos muitos corações tão felizes por ter você, tua doce presença. Na aurora e no pôr do sol, presentei, vovó, ternura pra todos nós, o saber na tua voz. E vovó já explicou, siga firme na jornada, floresça o teu caminho, enfeite tua estrada, pois é, todo mal é removido quando varrido com fé. Nós estamos em festa, a vovó acabou de chegar. Nós estamos em festa, a vovó acabou de chegar. Nós estamos em festa, vovó acabou de chegar. Seus maramados, seus cheios de mimimi. Vocês estão bom? Olha, esse povo inventa essas coisas de retiro espiritual e bota a volta. Não é fácil, não. Olha, meu filho, não é fácil, não. Mas vamos começar, né, com os ensinamentos, né, meu filho? Vamos começar. Bom, primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês, que todo esse conhecimento não seria possível sem a menina Cíntia. Porque vocês botam um monte de obstáculo, né? A avó viu a menina falando aí, a Maria Cristina, o nome dela, né? Falando, né? Ai, eu rodava e caía, rodava e caía. Aí a mentora espiritual dela tem que trazer um monte de sinal, porque é natural de vocês, é natural. É natural, vocês têm essa coisa dentro de vocês, né? De ficar dessa forma. É natural. Mas essa menina Cíntia, como que vocês falam? Mãe solo, né? Teve marido que não deu certo, aí separou. E ela tem um filho. E mesmo com filho. Vamos falar um pouquinho com ela, antes da avó começar a contar? Sai, menina Cíntia. Salve, vó. Boa noite, moçada, tudo bem? Ai, que linda! Eu sou uma bruxa, né, gente? Eu sou uma bruxa, eu não ia perder o carnaval e deixar minha fantasia guardada. Menina Cíntia, o seu filho é diagnosticado com o quê? A avó precisa colocar isso não é roda, né? No retiro, para eles verem que não existe obstáculo para quem quer acionar. O seu filho é diagnosticado pela medicina? O meu filho, ele tem 5 aninhos e quando ele tinha 3 anos, ele foi diagnosticado com autismo. Então, aí desde que eu tive o diagnóstico, eu fui procurar suporte, né, que pudesse ajudar ele. E a mim também, que para mim foi novidade, eu nunca tinha tido contato com um autista antes, ele não sabia nada, então é tudo novo, tanto para ele quanto para mim. Então, tudo que vocês for assistir, que ela for estar fazendo, vocês vão ver muito disso, né? Vocês vão ver muito o menino também participando. Vocês veem que não tem obstáculo. Então, vamos começar, né? Vamos começar. Primeiro, a avó queria falar para vocês sobre magia. A avó veio muito... A avó quer dar licença para a menina Cíntia, para a avó falar primeiro, depois nós começa com o conhecimento. A avó veio muito impregnada de negatividade. Não por conta da mãe escravidão, não. Mas na terra da avó, a avó veio muito impregnada de magia que não era do bem. A avó via lá os mais velhos fazendo. Então, magia para a avó, olha, era uma perdição. Mas aí a avó foi para a mãe escravidão, se instalou com maior aprendizado dentro da mãe escravidão. E uma vez, meu filho, o senhor mais velho comprou uma senhora bem escrava, que ela sabia fazer uns doces bons.
Então, para ajudar a avó, porque era um momento de muito casamento, um monte de fio, né? O senhor Maivete tinha um monte de fio, então tinha que fazer lá bastante comida doce, né? Para as festas. Então, ela veio ajudar a avó. Mas pensa numa mulher invejosa. Ó, mulher invejosa! Ela tinha inveja até dos dedinhos da avó. Nossa, mas você tá velho, seus dedos tá assim? Você queria que tivesse torto, que nem aquela madeira? Aqui é muito sebo. Eu boto muito sebo de carne aqui. O sebo boto aqui, esfrego, boto bastante coisa. Ela começou a botar o sebo no pé. Nossa, mas as suas gordurinhas é dura. Olha, era assim, ela era inveja pura. E cada vez que a avó fazia um doce, que não era tão bom quanto dela, mas o paladar do povo branco lá da Casa Grande acabava gostando mais da avó. E um dia ela estava bem danada naquela fogueira forte. Ela levantou ali na senzala, ficou de pé assim na minha frente, eu acordei assustada e falou, olha, eu vou jogar uma magia para cima de você, porque eu vou derrubar você na magia. Você vai estourar na boca do sapo. Ela podia falar estourar na boca da perereca, vou ter minha também, na boca da águia, na boca da cobra, do passarinho, de qualquer boca. Mas, meu filho, sapo, perereca, olha, a avó tinha medo. Cobra, a avó até enfrentava, mas sapo, não apareceu com sapo e perereca. Cada um tem um medo de bicho. A avó tinha medo de sapo e perereca. Mas quando ela falou aquilo, o corpo da avó estremeceu. Porque a avó tinha dois problemas, das magias, né? Lá do meu povo antigo, e do sapo que ela falou. Aquela noite eu nem dormi, olhando para tudo quanto é lado, com medo. Parece que eu até escutava o barulho do sapo. Aí acordamos, Pedrinho falou, nossa, a avó só está com uma cara que não dormiu. Eu falei, não dormi mesmo. Aí contei para ele, contei para Pai Zé, minha filha, dentro de ti, o que é que você alberga mais? Medo. Minha filha, você é do bem. Você acha que um bichinho vai fazer isso com você? Acho. Para com isso. Aí passou na parte da tarde, eu vou estar saindo ali da cozinha para pegar um pouco de água no poço. Meu filho, quando eu olho assim na porta da cozinha, um sapo que parecia uma baleia. Vocês viram o tamanho grande que era. Quando a avó viu aquilo, olha, a avó saiu de embestada para dentro da casona grande, jogou o barde e foi correndo lá para a sala. E na sala estava assim, a mais velha, o seu mais velho. Mas eu não conseguia nem falar de tanto medo. Porque velho é assim, né? Velho, quando tá medo, dá problema no coração. Velho, quando tá com problema, fica... Jovem aguenta, velho não aguenta. A menina, quando tá assim, começa assim, fala, ih, vai desencarnar, hein, menina? Você para com isso, você vai desencarnar. Velho é assim, porque não sabe respirar. Pô, mais velho não sabe respirar. Então, ela tá toda esbaforida. Aí, assim, a mais velha, o que foi? O que você viu? Aí, até eu falar que vi um sapo, aí o seu mais velho, você tem, olha o seu tamanho, você não tem medo de um bichinho? E eu nem ia contar para ele. Aí fui lá, o feitor foi lá, o sapo nem tá mais aqui, mas estava, porque eu vi. Tá bom, tá bom. Aí o Pedrinho dando risada da avó. Ah, a avó tem medo de sapo, a avó, cada um tem medo que compete. O meu medo de competência é sapo perereca. Você tem medo de assombração. Eu tenho de sapo perereca. Olha, meu senhor, mas parece que era uma coisa. A avó foi lá para a cachoeira. A avó nunca tinha visto sapo nem perereca. No dia que a avó foi para a cachoeira, um sapo lá. Não sei se era sapo, se era perereca. Ai, pai, o senhor tem que dar um jeito. Que jeito? Está aparecendo um monte de sapo na minha frente? Sempre apareceu, que você nunca viu, você nunca prestou atenção, você nunca colocou esse significado, que é uma magia. Faz a magia do bem dentro de você. Olha para o sapo e atravessa e vai. Como que faz a magia do bem com medo? Está dentro de você. Você sempre faz magia. Você acorda, você vai até o poço. Isso é uma magia. Quando você lava o seu rosto, está fazendo uma magia. Mas não tem sapo. Pare, escuta o que eu estou falando. Depois você vai para a cozinha,
faz os temperos, prepara os doces. Isso é uma magia. Agora, só por quê? Uma escrava falou, você vai acreditar? Vou. Porque ela podia ter falado qualquer coisa, mas não de um sapo numa perereca. Tá bom, Maria Conta, tá bom. Meu filho, mas parece que a avó era imã, sabe imã? Imã de sapo e perereca. Era toda hora aparecendo na frente da avó, toda hora. Eu nem dormia de tanto medo. Parece que quando a gente tem medo, a gente atrai, né? Parece que é uma coisa. Aí teve um dia que eu acordei de madrugada, fui lá pro terrenão, olhei para as estrelas e falei, vocês para com isso, que eu já tô cansada. Não aguento, não tô sem dormir, vocês ficam toda hora aparecendo essa sapaiada aqui. Dei uma bronca, porque às vezes tem que dar bronca lá no poço. Tem que dar bronca. Passou. Quando a avó acordou até que bem, parece que a bronca foi boa. Vocês param com isso. Aí a avó estava fazendo as coisas, à tardezinha, eu vejo Pedrinho falando assim, com a mãozinha assim no terrenão. Falei, com o que ele está falando? Ele gosta de falar com os bichos, Maria Conta. O feitor falou. Pedrinho com o sapo, conversando com o sapo. Não, olha, Pedrinho, você tá querendo acabar com a avó mesmo, né? Vovó, o nome dele é Joaquim. É Joaquim. É, vó. Às vezes ele fica comigo lá na senzala. Ah, ele fica com você na senzala? Vó, cada um... Vó, ele é bonzinho. Esse dia mesmo eu levei ele lá para cachorro. Outro dia eu perdi ele aqui na porta da cozinha. Eu falei, então é esse Joaquim que tá assustando a avó? É o Joaquim. Então você fala pro Joaquim não me aparecer perto de mim. Vó, vem aqui. Não vou, não gosto. Não gosto, a outra falou que eu ia explodir na boca dele. Você acredita nisso? Acredito. Porque o mal está instalado nesse mundo. Nós vivemos na escravidão, nós vivemos no mar. Não quer saber desse sapo aqui perto de mim. Se quiser brincar, põe uma cordinha nele, vai andando para ele para outros cantos. Não me apareça com esse sapo aqui. Passou, nunca mais vi o Joaquim. Aí num dia, nós estávamos tudo ali na fogueira, à noite. Pedrinho apareceu com o Joaquim. O pai José. Mas não é bonitinho? Parece que ele está até entendendo as músicas que nós estamos cantando. Olha que bonitinho. Aí Pedrinho falou, eu vou ter que sortar ele. Ele já está sorto, como que você vai ter que sortar ele? É porque eu sinto, vó, que às vezes ele vai muito longe e não volta. Fazia tempo que eu não via ele. Meu filho, quando o Pedrinho falou isso, parecia mágica. Sabe, eu não sei se você já viu, vocês devem ter medo de sapo também, que nem a avó. O menino Lucas morre de medo. Meu filho, naquela hora, olha, vocês não imaginam. Parece que o sapinho deu assim, sabe quando dá uma voltinha de 180 graus? Parece que ele está olhando toda a roda dos escravos, assim, bem devagarinho. E aí ele virou e foi pulando. Aí Pedrinho viu, fora e se despediu de nós. Eu olhei aquilo e falei, mas será que é verdade mesmo? Será que essas coisas que eu estava aí botando na minha cabeça era por essas crenças que eu tinha lá do passado? Aí pai José na roda dos escravos, minha filha, sempre vai existir a magia do bem. Mesmo aquele que faz alguma coisa errada com a magia, ele se confronta lá na frente com a magia do bem. Porque não tem como os guias espiritual, os antepassados, os ancestrais, capturam ele para sempre fazer a magia do bem. Olha aí, ela nem ficou aqui. A escrava falou e foi vendida. No final, você que conseguiu fazer tudo das festas? É mesmo, eu não tinha nem prestado atenção, estava tão preocupado com o sapo, com o Joaquim, que eu até esqueci da escrava. Então, qual a potencialidade que você coloca na sua mente da magia? Uma coisa é certa, meu filho, uma coisa é certa. Tudo isso que vocês veem, tudo isso até agora,
só existe porque o ser humano coexiste. O ser humano ele pode existir na velha consciência, como a avó sempre fala. Mas aquele indivíduo que consegue perceber a grande magia, não só da própria vida, mas da existência, de ampliar algo para si e para os seus, é o grande mago. E se você está aqui junto com a avó, certamente você fez parte no passado de uma grande escola iniciática. Você lidou realmente com feitiçaria, com bruxaria. Isso, meu filho, é algo renomado. É que o povo só fala das coisas ruins. Ah, você foi feiticeiro na outra vida, você foi... Não, meu filho. Porque não existe, presta atenção, dentro desse acoplamento da egrégora Criatina Luz, não existe ninguém que faça magia para o mal. Vocês têm que botar isso na cabeça de vocês. A própria existência, quando você adentra na egrégora, em outros lugares, não, tá, meu filho? Porque nos outros lugares a avó baixa, a avó vai ter que limpar a cabeça da assistência para falar que a Mariazinha não está fazendo magia para o outro. Que essa é a verdade. Que é um tarde de falar, sua vida não vai para frente por causa do feiticeiro. Não é isso. Você que está dentro da egrégora, você tem uma consciência, você tem um acervo de outras vidas muito... Por isso que a avó chama vocês de extraordinário. Por mais que você não acredite, por mais que você não tenha... A menina não acredita. Por mais que não acredite, por mais que vocês tenham medo, que nem a avó. Mas o seu pensamento é magia. Quando você busca suas forças, não tem jeito. Quando você quer alguma coisa, não tem jeito. Da mesma forma, quando você não quer, você estagna. É o outro lado da magia. Da mesma forma que o seu pensamento acaba atraindo as sombras negativas do seu ser. Mas aí é uma outra magia. Mas existe também aquilo que fica acoplado na sua força mediúnica. Imagine a ferramenta poderosa que você é da luz. Você nunca pensou nisso? A ferramenta poderosa que você é da luz. Então, quando você faz, bota uma vela, bota um café, bota uma erva, bota qualquer coisa ali, a coisa acontece. Porque isso se chama propriedade existencial desta vida. E não é coisa de outras vidas de erros, não são. Se você veio com esse dom, é porque muita coisa boa você fez no passado. Porque se você não viesse com esse dom que você tem, você realmente fez muita coisa errada. Se você está aqui para recordar, coisa boa você fez. É isso que você tem que pensar. Coisa boa você fez. Mas tem que caminhar, né, meu filho? Tem que caminhar. Então, vamos lá, meu filho? É bom, porque tem muita coisa que vocês precisam estar sabendo, estar entendendo, né? E aí vocês vão compreendendo mais o Grimório Mayura para depois a menina Cíntia fazer explicador das coisas. Pode começar, meninas. Então vamos lá, ervas, plantas na nossa Umbanda. A história do uso de plantas medicinais, desde os tempos remotos, tem mostrado que elas fazem parte da evolução humana e foram os primeiros recursos terapêuticos utilizados pelos povos. Foi o antiquíssimo esforço do homem para compreender e curar com a natureza uma das mais antigas preocupações do homem, aquela originada pela doença e pelo sofrimento. Então, meu filho, isso é uma coisa muito antiga. Essa história de pegar e buscar a cura era uma coisa muito antiga. E o que eles tinham? Água e erva. Não tinha outra coisa. Era água e erva. E assim foi se trabalhando toda essa forma existencial curativa de conhecimento através das ervas.
No Brasil, a história da utilização de plantas no tratamento de doenças apresenta influências marcantes das culturas africana, indígena e europeia. A contribuição dos escravos africanos para a tradição do uso de plantas medicinais se deu por meio das plantas que trouxeram consigo, que eram utilizadas em rituais religiosos. A importância dos vegetais nos rituais afro-brasileiros foi uma forma empírica de espalhar o formato que você vê hoje na utilização magística das ervas e plantas. Então, meu Silvio, presta atenção. Não se tinha isso que vocês têm. Porque isso que vocês vão fazer hoje não é só copilar a magia, é movimentar a magia. Essa forma empírica era passada através das experiências, era oralmente. Então, eles sabiam, por exemplo, que determinada erva eles davam para a pessoa, era bom. Existe uma ideia que a avó quer que vocês entendam, que isso não vinha da cabeça do indivíduo. Era uma ligação com algo muito maior, com seres originais, uma confraria de espíritos que traziam intuições para os escravos, para os índios, para eles saberem como manipular as ervas. Então, não era assim, vocês pegam, lê o livro. Não era. Era tudo testado, tudo testado. Os rituais das religiões afro-brasileiras que cultuavam os deuses africanos usavam as plantas nos rituais em busca de vibrações e irradiações energéticas com fins terapêuticos e místicos e como oferenda às entidades espirituais. Então, não era só por conta da doença, tinha também um misticismo. Então, quando eles ofertavam algo para Oxalá, também tinha a ligação com uma dor que tinha que sanar, mas também estava ligado à força da crença, era muito místico esse poder. A força dos escravos, não vou falar só dos escravos, minha avó está falando de índios, tinha muito povo branco que curava através das ervas antigamente. Eles tinham também essa idealização da existência de cada planta a ser ligada à reverência ao reino vegetal. Então, não era só a parte espiritual. No Brasil, a medicina popular é o resultado de uma série de aculturações de técnicas utilizadas pelo português, pelo indígena e pelo negro. A contribuição do pajé ameríndio, do feiticeiro negro e do bruxo europeu foi de tão maneira misturada que hoje seria difícil distinguir o que é puramente indígena, negro ou branco. Porque foi tudo se misturando, meu filho. As coisas foram tudo se misturando, ninguém mais sabe mais nada. Não dá para saber que é a origem daquele, porque tudo está misturado agora. No firmamento do seu grimório, da linha de Iorimá, será determinado na confecção seu atributo mágico que produzirá vibrações mentais e irradiações energéticas que fluem com intensidade e atuam em benefício daqueles que necessitam de algum tipo de ajuda. O que é a linha de Orimá? Dentro da egrégoras é a linha dos pais velhos e mães velhas. Então, quando você começa a confeccionar o seu grimório, que a avó vai explicar também sobre o grimório, você está a sua ação, porque é uma ação, então você está trabalhando com as suas vibrações mentais, é sim um atributo mágico dentro da egrégora. Quando você está ali misturando com a água e deixa secar, adentra em radiações energéticas da linha de Orimá, que atuam através da sua prescrição. O que você coloca ali escrito no papel é a pura magia. É uma existência muito amplificada da magia. Por isso que a avó fala para vocês, escreva. A avó não fala para vocês, escreve, bota ali.
O que vocês querem, quando vocês escrevem no papel, traz uma intensidade, uma frequência numérica, uma irradiação angular, forma ângulos, forma uma simetria sagrada. É que vocês não percebem, vocês escrevem, vocês acham que é um monte de letra, né? Para nós é muita coisa. A linha do orixá Iorimá é conhecida como a linha das pretas e pretos velhos. São os orixás velhos, verdadeiros magos que, velando suas formas kármicas, revestem-se das roupagens de pretos velhos, distribuindo e ensinando as verdadeiras milongas, sem deturpações. São os senhores da magia e da experiência adquirida através de seculares encarnações. O planeta correspondente a Iorimá é Saturno, que na astrologia é o senhor do tempo. Dentro da egrégora, existe uma reverência muito grande à linha das pretas e pretos velhos, à linha dos pais velhos, das mães velhas, porque eles que são aquela força ativa da magia. E por que traz a frequência do planeta Saturno? Porque é com o tempo que vocês amadurecem, é com o tempo que vocês adquirem o poder em si. A história desse conhecimento tem sido feita oralmente, quase anonimamente, sem registros escritos, no interior dos inúmeros terreiros fundados ao longo do tempo em quase todas as cidades brasileiras. E por que essa perda da história? Vocês sabem, muito povo que é do candomblé sabe que o conhecimento não é passado num livro. Existem muitas formas, segmentos dentro da Umbanda, que também não tem livro, é passado oralmente. A egrégora Cria-te na Luz também não traz esse conhecimento com muita escrita. Todo conhecimento que vocês adquirem é para vocês se recordarem, por isso que é oralmente. Mas por que isso se perdeu na história? Vamos ver agora. Por serem originárias de segmentos marginalizados em nossa sociedade, como negros, índios e pobres, há poucos documentos ou registros sobre o processo histórico de formação das religiões afro-brasileiras. Imagine a história do uso das ervas. Os boletins de ocorrência feitos pela polícia para relatar a invasão de terreiros e a prisão de seus membros sob a acusação de praticarem curandeirismo, charlatanismo e etc. Ou então, os autos de visitação do Santo Ofício da Inquisição, nos quais constam os processos de julgamento de adeptos acusadores de praticarem bruxaria. A história se perdeu. É por isso que a avó tinha medo de magia, porque se falava tanta coisa, na minha terra se falava. Quando a avó veio para a terra dos homens brancos, também falava que era bruxaria, que era feitiçaria. Fora que a própria história conta do povo que morreu queimado. Então, é uma discrepância interna na consciência de cada indivíduo muito grande. É mais fácil vocês verem um homem carregando uma Bíblia, batendo na sua porta, do que um homem com uma guia, todo de branco, batendo e falando assim, eu vim saudar e trazer Exu para te ajudar. Vocês vão queimar ele. Já pensou? Um pai de santo batendo na sua porta? Dizendo assim, eu vim trazer o meu Exu para te ajudar, saudar o seu Exu. Ah, meu Deus, vocês vão excomungar o coitado, porque existe essa tela mental que o bonitinho é aquele de terno e gravata com a Bíblia debaixo do braço. Já pensou? Essa menina veste branco, vai bater em porta e falar, olha, eu sou da egrégora Cria-te na Luz, eu queria contar uma historinha da vovó Maria Conga. Vão jogar água quente nela. Vão jogar água quente. Por quê? Isso é o que está dentro do ser. O próprio preconceito instalado na velha consciência que perpetua. Agora, imagina antigamente, que tinha que fazer tudo escondido.
Tanto que não tem história dos escravos com ervas. Vocês podem ver, não tem. Cabe ao médium adentrar nessa frequência maior da velha consciência, que aí ele começa a trazer as mensagens do guia espiritual para poder trazer um pouco de conhecimento das ervas. A Igreja Católica exigia que os negros adotassem o nome cristão. Para isso, deveriam ser batizados de acordo com os sacramentos básicos que as transformariam de pagões, pecadores, em cristãos. O escravo deveria aceitar a religião do branco, pois a sua religião era considerada coisa do mal, ofensiva a Deus. A Igreja, vinculada a interesses diversos, ora tentava disciplinar a vida religiosa do negro, ora fazia vistas grossas às suas danças, cânticos e rezas realizadas nos terreiros das fazendas. Os padres preferiam acreditar na justificativa dos negros, que diziam estar homenageando os santos católicos. Até hoje, meu filho, é assim, até hoje. Até hoje é assim. Graças aos rituais preservados pelos escravos, hoje temos o poder da erva no candomblé e na umbanda. Mesmo com toda a repressão, aos poucos os negros passaram a participar das procissões que percorriam as ruas das cidades em louvor a Corpus Christi, cinzas, São Francisco e etc. Porém, incorporaram a essas cerimônias seu modo de ser, marcado pela alegria, música, dança e utilização de instrumentos de percussão. Assim, a fé dos negros nos deuses de sua religião original esteve disfarçada nas danças e cantos que eles faziam em louvor aos santos católicos. Na verdade, estamos repetindo o que os nossos ancestrais faziam, mas de uma forma mais moderna e prática. Tudo registrado no seu grimório. Mais próximo da nossa história na África, em terras bantas, muito antes da chegada do branco, já existia o culto aos ancestrais, chamados depois no Brasil de guias. Também era conhecida a palavra Umbanda, significando a arte de curar, ou o culto pelo qual o sacerdote curava. Sendo que Umbanda, dentro desse curso, quer dizer o além, aonde moram os espíritos. Os sacerdotes de Umbanda eram conhecidos como quimbandas, comunicador com o além. O termo Umbanda, considerado a palavra perdida de Agartha, seria um reino situado no coração da terra e por vezes dentro da terra. Nesse sentido, a crença em sua existência estaria associada às teorias da Terra Oca e à cidade sagrada de Shambhala. Meu filho, esse é um conhecimento de um curso fechado que a avó traz, mas para vocês verem da onde se revela a Umbanda em qual essa menina acredita. Essa menina acredita em espíritos ancestrais. Ela acredita numa confraria de espíritos que detém um conhecimento e que por muitas reencarnações ela fez parte. Eles não estão situados fora. Se vocês forem procurar sobre Agartha, vocês vão entender muita coisa. Essa menina acredita que o coração dela bate para recordar o coração da Terra. Por essa razão que a egrégora fala muito do planeta Terra, não fala fora, fala dentro do planeta Terra. A existência desse planeta Terra e tudo que esse planeta Terra contém. Dentro dessa simbologia é uma palavra perdida, porque é muito fácil você olhar para um caboclo, para um preto velho, saber dali da origem dele, de umas reencarnações, mas não é uma reencarnação, meu filho, nós estamos falando de um espírito primordial. A vovó Maria Conga não é a história da escravidão, é uma história antes da escravidão. Para trazer esses arquivos de conhecimentos, como todas as entidades que vocês conhecem, não é uma existência apenas. Por isso que vocês têm que caminhar. Vocês têm que caminhar. Não é essa existência que vai revelar você.
Para a egrégora Criatina Luz, o termo Umbanda foi revelado por espíritos integrantes da Confraria dos Espíritos Ancestrais de Agartha. Esses espíritos são seres que há muito não encarnavam por terem atingido um alto grau de evolução, mas dignam-se em baixar nos templos de Umbanda para trazer a luz do conhecimento. O Grimório Mayura. Cada pena ritualística expandirá sua ligação com o reino vegetal, a magia criadora com as ervas para expurgar o que não faz parte da sua expansão no Eu Sou. Esse aqui é o símbolo desse curso. É uma árvore com penas de pavão. E por que o pavão? O que a avó quer em cada um de vocês? Que vocês tragam a beleza da razão masculina. Não essa razão masculina que escraviza vocês. O pavão é macho. Ele abre aquelas penas para vangloriar, para atrair a fêmea. Então, vocês têm que ter uma razão masculina apaixonada, uma razão masculina bela, individual, que é só você, porque você tem, sim, uma ligação com a sua confraria de espíritos ancestrais. É trazer aquela renomação, aquele renome, um novo renome de você, mas tem que ser a razão masculina. Por que razão masculina? Porque tem que ter muita força para praticar. Não precisa acreditar, precisa ter muita força para fazer, para tomar atitude. Por isso que a avó fala da razão masculina. Não tem que fazer, não tem coisa, tem que fazer. Não é se albergar, homens e mulheres, se albergar do feminino, que está ligado à deficiência do útero materno. Eu não consigo, não posso fazer. Para a menina Cíntia fazer tudo isso que foi pedido através desse conhecimento, ela teve que ter razão masculina, porque o fio dela estava ali. Então, ela teve que buscar dentro dela aquela razão, aquela mente masculina, eu vou fazer. É muito maior do que vocês imaginam. Na confecção do seu grimório, evocará a cura psíquica, cujo intuito é propiciar atitudes de coragem e dissipação de medos, atuando na linha de Iorimá, simbolizando a paz, a neutralidade, a generosidade, bondade, a capacidade de abarcar a vida e a pureza. Então, meu filho, vamos lá fazer escrevedor do que vocês precisam. Então, vocês vão precisar de alguns materiais. Recipiente de vidro para fazer a lamparina, água, barbante, lata, óleo de cozinha usado, uma rolha, tesoura e palito de dente. Enquanto vocês estão fazendo copiador, porque vai ficar gravado, né? Mas vamos copiar, né, meu senhor? Não custa copiar. Vocês copiam tanta coisa? Vocês copiam um dia errado e vai copiando. Vocês copiam uma energia de estagnação, então não custa copiar isso. O que é grimório? Dentro do conhecimento da egrégora, uma coisa, da história é um livro de bruxas, que ali está todas as receitas, ali está todos os sentimentos, todos os medos. É como se fosse um diário. É como se fosse um diário. Mas essa lamparina, dentro do retiro espiritual, substitui o cafezinho da vovó, porque é muito mais ampliado. Você confecciona. Além de você confeccionar, tem uma ligação direta com o fogo e o óleo. Óleo Oxalá. Água curadora. Óleo Oxalá. Fogo, aquele que protege essa egrégora. Guardião das 7 encruzilhadas, frequência de Oxalá. Todo esse material
adentra na ligação da linha de Orimá. Não é só da avó. Não é só da avó. É a ligação com seus espíritos ancestrais. É a ligação com seus guias da linha de Orimá. Você tem um campo de sabedoria. Você possui um campo energético ligado à sabedoria. Então, essa lamparina vai representar isso. Grimório. Você vai precisar de papel picado, pode ser qualquer papel, um liquidificador, água, uma tela, que pode ser comprado pode ser comprada pronto, ou você pode fazer uma em casa, usando um tecido fino e 2 molduras velhas. E o opcional, usar ervas para decorar ou tingir o seu papel. Essa menina, enquanto vocês vão fazendo copiador, essa menina, Uma pergunta, vó. O óleo da lamparina tem que ser óleo virgem? A avó prefere óleo usado, né, meu filho? Óleo usado, né? Pode ser óleo usado. Vocês não fazem as coisas, depois sobra óleo, usa esse óleo. Ah, posso colocar óleo virgem? Pode colocar óleo virgem. Essa menina, ela ficou muito tempo escrevendo. Naquela época ela não tinha essas coisas, né? Não veio esse conhecimento. Então, ela escrevia tudo. Ela tinha um diário. Nesse diário, ela escrevia as cartas, o significado das cartas que ela abria para ela. Porque ela foi o primeiro paciente da egrégora. O primeiro paciente que ela cuidou foi ela mesma. E continua cuidando. E continua cuidando. Então, meu senhor, ela tinha ali um caderno que ela escrevia tudo. Escrevia sobre os medos, sobre as emoções, escrevia das dificuldades, e escrevia as canalizações, porque naquela época ela trazia muita canalização do caboclo, seus 7 matas. Então, ela tinha... Vocês, engraçado, vocês não têm o hábito de escrever. Vocês não têm o hábito de escrever. Por isso que veio a Maria Cristina. Ela foi compilando foi um livro. Mas a ideia maior é que dentro dessa escrita que você for colocar no seu grimório, que todas as receitas você vai escrever no seu grimório, a avó vai dar orações para vocês, mas a avó quer que vocês tenham esse hábito de escrever. Vocês têm que entender que cada letra dentro da egrégora Cria-te na Luz representa uma frequência numérica. Quem fez o ponte construtivo vai entender o que a avó vai falar agora. Cada letra representa uma frequência numérica. Dentro dessa frequência numérica, forma um desenho que nós chamamos de simetria. É aí que nós começamos a trabalhar nós 6. Uma simetria, que vocês chamam de geometria sagrada. Essa simetria tem ângulos. O guardião trabalha nos ângulos. Na frequência π. Ângulos. Por isso que é muito bom, quando vocês estão nervosos, escreve, meu filho. Joga tudo o sentimento no papel. Vocês têm preguiça, não sei o que acontece com vocês. Vocês têm uma preguiça danada de fazer escrevedor. E aí, quando começa a falar, despeja tudo, fica falando uma falação que fala. Aí vamos colocar, então, para vocês verem, né? Aí depois a menina Cíntia vai estar fazendo explicador direitinho, né? Salve, salve, mandingueiros da egrégora Cria-te na Luz dentro do retiro espiritual. Como a vovó disse, todo conhecimento era passado oralmente, mas a humanidade precisou prescrever as suas experiências, saber o que estava certo, o que estava errado. E era um momento de muita introspecção.
Você não está acostumado a adentrar na sua capacidade intuitiva e perceber toda a força espiritual que emana para que você possa transgredir os espaços limitados da sua consciência. Somos transgressores, necessitamos sim expandirmos e através dessa introspecção da sua unidade perfeita que tudo se firma. Mas preste atenção, agora nós vamos aprender a confeccionar o seu Grimório Mayura. Vamos lá? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso, ao nosso retiro espiritual. E hoje, agora, nesse momento, nós vamos começar aprendendo a confeccionar o nosso Grimório, que é a primeira receitinha aí de muitas que nós vamos aprender aqui. Então, para começar, nós vamos precisar de papel picado. Eu tenho aqui já o papel picado e uma coisa, a cor do seu papel reciclado vai depender da cor da tonalidade de papel que você usar. Aqui no caso, eu tenho um monte de papelzinho branco e bege picadinho. Então, o final do meu papel reciclado, ele vai ser um papel mais claro. Obviamente, se você usar um jornal ou folhas muito coloridas, essa tinta vai ficar na água, vai ficar na celulose do seu papel e depois vai dar uma tonalidade mais escura. Então, se você quiser fazer um papel mais colorido ou diferenciado, você tem aí que dar uma selecionada nos papéis que você vai usar para fazer sua folha reciclada. Então, a gente vai precisar papel picadinho e água, um liquidificador, uma trama para fazer papel, um paninho desses para a gente dar uma secada na moldura. E aqui eu tenho uma bacia com água. E agora, o que eu vou fazer? Não tem como eu determinar uma medida exata para essa receita. Por quê? Cada papel tem uma qualidade diferente, uma textura diferente. Então, pode ser que gaste mais água ou menos água. Como eu costumo fazer? Para cada parte de papel, eu uso 2 de água. Então, aqui eu tenho um potinho com água e eu vou usar 2 medidas dessa para bater o meu papel no liquidificador. Então aqui eu vou jogar o meu papel todo dentro do liquidificador e vou colocar água e vou usar 2 medidas de água e vou bater o meu papel, certo? Eu vou fazer esse processo de bater e volto aqui. Eu já estou com o meu papel batido, com a minha massa pronta. Eu vou mostrar para vocês, ó. Então, tá aqui a parte de papel com 2 de água. E o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar essa água na minha bacia. Eu vou pegar o meu papel picado, batido com a água, e vou jogar aqui dentro. É nessa fase que a gramatura do seu papel vai ser definida. Por quê? Se você colocar muita massa aqui dentro, o seu papel vai ficar muito grosso. Se tiver pouca massa, o seu papel vai ficar muito fino. E aqui também eu deixei alguns exemplos para mostrar para vocês. Por quê? Se vocês quiserem fazer um papel com flores ou um papel colorido, essa aqui é a hora de misturar. Esse papel, por exemplo, eu fiz de canela, com canela em pó. Então, o que eu fiz? Nessa fase aqui, eu misturei a canela na água e aí o meu papel ficou assim. E da mesma forma, eu fiz para ficar amareladinho assim, eu usei sobras de erva que eu já tinha usado para fazer outras receitas e joguei aqui na água e aí ela soltou a cor. Então, o papel ficou assim, amareladinho. Dá para fazer também usando flores. Usando flores e sementes, que pode ser feito como a capa do Grimório. Então, essa parte você precisa colocar aqui dentro, se você quiser fazer o seu papel decorado. Com as
com flores, ó, essa daqui são flores. Então, o que eu fiz? Eu joguei a flor aqui na água e na hora de preparar o papel, ela já sai aqui. Esse daqui, eu não vou misturar nada, eu quero fazer o meu papel mais claro. Para dar cor no papel também, tem algumas sugestões, a gente pode usar erva. Esse daqui, por exemplo, são flores de hibisco. Se você colocar os hibiscos aqui dentro e deixar por um tempo, essa água vai tingir e aí você vai ter um papel mais coloradinho. Então aqui eu não quero tingir o meu papel, eu quero fazer ele mais clarinho, porque é onde eu vou fazer o meu grimório, para poder anotar tudo que vai acontecer no curso. Então o que eu vou fazer agora? Com a minha moldura, eu vou mergulhar ela aqui dentro e vou levantar, e assim vai ser definido o meu papel. Então, gente, se você vê que a sua água tem muita massa, vai ficar uma folha muito grossa e pode dificultar de escrever. É tentativa para acerto. Pode ser que você vai fazer as 2 primeiras folhas e não vai dar certo, igual panqueca. E depois flui normalmente. Mas tem que fazer e tentar, e aí você vai encontrar a sua melhor forma de fazer o seu papel. Eu sugiro que tenha uma bacia menor, uma bacia maior. Para vocês verem, a minha moldura é quase do tamanho da minha bacia, então eu não tenho muito espaço para mexer, mas eu não tinha um recipiente maior, então eu faço aqui mesmo e eu já peguei o jeito. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou mergulhar a minha moldura aqui dentro e vou deixar ela flutuar. Vou soltar ela aos poucos. Aqui em cima, pronto, já está o meu papel. Então, é só deixar a água aqui escorrer na lateral um pouquinho. E vim aqui e dar uma secadinha por baixo. Nos países que são muito quentes, esse processo é muito rápido. Você vai dar uma secada aqui embaixo para tirar o excesso de água e vai botar no sol. Em 10 minutos, você já consegue tirar essa folha daqui de dentro. Quem mora em país frio, como eu que tá aqui na Irlanda e não tem sol, eu coloco essa moldura aqui em cima do aquecedor. Então, dentro de meia hora, 1 hora, eu já tenho o meu papel pronto aqui para retirar. Então, tá aqui, gente, ó, o papel tá aqui. Eu vou deixar ele agora no cantinho ali escorrendo. E depois é só tirar ele aqui da moldura. Eu vou fazer um para vocês com uma flor. Então, eu vou jogar uma sementinha aqui na água e vou mostrar para vocês como que fica com semente. Essa sementinha que eu tô jogando aqui na água é são sementinhas de erva doce. Que eu também já usei, viu, gente, em outra receita. Então, esse daqui, em vez de ir pro lixo, eu tô reciclando. Eu não tô usando uma semente nova só para fazer papel. Olha que lindo. E aqui, dá uma secadinha, passa o paninho para tirar o excesso de água. Deixa escorrer. E tá pronto. Agora é só deixar secar e depois remover o papel daqui de dentro. Eu vou esperar secar e depois eu gravo para vocês como que eu vou fazer para tirar o meu papel daqui de dentro. É super simples. Só um detalhe que é importante é não bater muito papel de uma vez no liquidificador. Não coloca muito papel aqui dentro. Por quê? Pode ser que você vai queimar o seu liquidificador, como eu já fiz várias vezes quando eu era criança. Ou você pode ter uma massa muito, muito grossa,
muita folha aqui dentro, né? Muita celulose, a sua folha, o resultado final vai ser uma folha muito grossa. Então, bate de pouco a pouco e vai misturando na água para você ver a gramatura, né? A espessura do papel que você quer. Espero que vocês divirtam, usem a criatividade para fazer esse papel, para confeccionar o nosso grimório e vamos continuar que vem mais receita, vem mais aprendizado por aí. Um grande beijo para vocês. O papel já está quase seco, então eu vou mostrar para vocês como que eu vou tirar ele daqui. Tem que ter um pouquinho de paciência para o papel não rasgar, principalmente se você perceber que ele estiver muito fininho. Então, o que eu faço? Eu pressiono um pouco aqui em cima para que ele solte da tela. E aqui atrás, eu faço um pouquinho de pressão para frente, para o papel subir. E aí eu consigo pegar uma beiradinha dele e começar a puxar devagar. Primeiro eu solto toda a parte de cima. E depois eu venho puxando. Com cuidado para não rasgar. Para vocês verem, essa folha ficou fininha. Ela ficou bem fininha. Mas ficou uma folha perfeita para poder escrever. Eu vou tentar tirar uma agora com a semente. Dependendo da semente ou da flor que usar, ela vai soltar um pouquinho. Às vezes solta até tudo, dependendo da semente. Eu já usei erva que depois que a folha secou, soltou toda. Ó. Eu só vim puxando. Tá aqui a minha folha com as sementinhas de erva doce. Tá vendo como ficou alguns pedaços pintadinhos de amarelo? Foi o que aconteceu com o papel amarelinho que eu fiz com flor de calêndula. Então ele solta um pouco de tinta e mesmo que a semente caia, o papel vai ficar manchadinho. Vamos tirar o outro. Não faz bagunça aí. As minhas folhas ficaram bem finas, mas ficaram, para escrever elas ficaram ótimas, mas se eu for fazer alguma coisa, ó, não puxei com cuidado, rasgou. Essa folha aqui, se eu fosse escrever, ela ia estar muito fininha. Um pedaço dela, dá pra ver que ficou até a marca, não dá pra ver pela câmera, mas dá pra ver que ficou até a marca da telinha. Então, pode ser que, dependendo da caneta que eu usasse para escrever, ela ia... a folha ia furar. Então, é isso, pessoal. É bastante tentativa para fazer o papel. E pouco papel fazem muitas folhas. Você vê, aquele jarro que eu usei, ele é de meio litro e ele tinha papel picado, mas eu não pressionei nem nada, só piquei e joguei. Então, eu não tinha 500 gramas de papel. E a minha bacia ainda tá cheia, pela quantidade que eu vejo aqui, boiando na água, eu acho que dá para eu fazer mais uma folha, o que daria o total de 4 folhas. Então, rende bastante, dependendo aí da espessura que você quiser do papel. Espero que vocês tenham gostado e boa tentativa a todos. Que belezinha, né, meu filho? Mas olha, o fio lá dando o que falar. Menina Cíntia, fala agora para a avó. Para quem não tem esse negócio aí que você tem aí, desse quadradinho aí, explica para eles. Eu não lembro mais de onde se vende no Brasil, mas eu creio que em papelaria deve vender, porque é comum. Quem não tiver, pode fazer com uma moldura. Deixa eu tirar o quadro da parede.
Quem não tiver, pode pegar uma moldura de porta-retrato, né? Tira a gravura e vai usar a moldura e aí prega um tecido bem fininho, como uma organza ou uma telinha. Essa telinha que vem aqui parece aquelas telinhas de proteção de mosquito, é bem fininha. E aí é só pregar aqui e dá para fazer o papel tranquilamente. Ó, e vocês podem embrulhar sabonete? Além de eu fazer o sabonete, eu faço o embrulho do sabonete. Então, como eu não gosto de usar, reduzir o máximo possível do lixo, né? Eu tento aproveitar de tudo. Eu embrulho o sabonete com esse papel aqui e a pessoa pode usar esse papel para plantar a flor. Então, a pessoa não precisa jogar o papel no lixo. Ela vai picar o papel, colocar no vaso e vai nascer a florzinha. Só que para fazer esse papel com a semente para plantar, não pode jogar na água, porque a semente não pode ser encharcada, senão vai atrapalhar a germinação dela, né? Então, ela não pode tacar na água. Então, quando o papel subir ali da água, e aí você coloca a semente por cima da telinha já, jamais mistura na água. Meu filho, agora vamos para a lamparina? Vamos aprender a fazer a lamparina? A pólvora que queima é danada que só tira as mandingas e a força negativa. A pólvora que queima é danada que só tira as mandingas e a força negativa. Eita erva danada, mas a pólvora é mais forte pra só. Eita erva danada, mas a pólvora é mais forte que só. Ô pólvora. Olá, pessoal. Vamos para mais um aprendizado. Agora nós vamos fazer uma lamparina e eu vou mostrar o que a gente vai precisar para confeccionar a nossa lamparina. E depois eu vou abaixar um pouco a câmera para mostrar o que eu vou fazer. Então, o que a gente vai precisar? De uma rolha, vou fazer assim para aparecer, né? Uma rolha normal, de uma rolha de garrafa. E essa rolha, a gente vai cortar um pedacinho dela. A minha rolha já está cortada. Eu cortei um pedacinho dela de um dedo. Então, uma rolha, a gente vai medir um dedinho e cortar com a faca, a gente vai usar só esse pedacinho. A gente vai precisar de um barbante para poder fazer o pavio e um recipiente de vidro onde você queira fazer a sua lamparina. Aqui, óleo de cozinha usado e uma latinha, qualquer latinha. Aqui eu já tenho o meu potinho para montar minha lamparina. Vocês vão ver aqui que aqui tem uma parte de água e aqui em cima eu completei com óleo de cozinha usado. Então, aqui eu vou montar a minha lamparina. Para confeccionar a lamparina, a gente vai precisar cortar a latinha, porque a gente vai montar essa pecinha aqui, ó. Deixa eu ver onde que vai ficar mais fácil aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil quando eu aproximar o celular e abaixar a câmera, vai ficar mais fácil. Vamos aproximar aqui. Ver se o foco não... Ah, pronto, aqui, ó. Então, a latinha vai servir para a gente fazer esse suporte aqui, que vai dentro da rolha e que vai passar o pavio. Então, agora eu vou abaixar a câmera e eu vou mostrar como que a gente vai fazer. Talvez eu tenha que parar algumas vezes, porque eu tô usando uma latinha daquele refrigerante famoso e o meu filho ama, ele não pode ver a latinha. Então, ele já veio aqui várias vezes achando que eu tô tomando refrigerante. Ele vai vir aqui várias vezes tentar pegar a latinha. Então, eu vou fazer rapidinho para não ficar atrapalhando muito. Não tem como eu saber exatamente o pedaço que eu vou precisar da latinha. Então, eu vou começar cortando um pedaço. Cuidado, gente, para não cortar a mão. Uma latinha cortada faz um estrago que vocês não têm ideia. Então, muito cuidado. Já deixei um paninho aqui, que eu sabia que eu ia fazer bagunça, que minha latinha estava molhada. E eu vou cortar um quadradinho dessa latinha
Então, tá aqui, eu cortei um pedacinho da latinha. E o que que eu vou fazer? Eu preciso enrolar essa latinha. Eu vou tirar aqui do meu para mostrar. Deixa eu aproximar a câmera. Então, aqui, ó, esse rolinho aqui, pretinho, é a minha latinha, ó. Essa parte aqui é a latinha que eu cortei para fazer o meu suporte, onde vai ser passado o pavio. Tá vendo? Então, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a latinha que eu cortei, vou enrolar e vou enfiar aqui dentro da minha rolha cortada. Então, aqui eu vou enrolar. Vou fazer um rolinho. Aqui dentro, gente, quando enrolar, é bom pegar uma tampa de uma caneta, a ponta da tesoura e abrir, liberar o espaço para não ficar amassadinho, para poder o cordão passar fácil aqui dentro, que a gente vai precisar passar o barbante aqui dentro do rolinho. Eu gosto de medir primeiro para ver se vai caber aqui, se eu preciso cortar mais. Então, tá aqui, ó, já saiu aqui do outro lado, tá vendo? Então, agora, eu vou passar o meu barbante aqui dentro. Tá aqui a pecinha principal da nossa lamparina. E agora, gente, a nossa lamparina tá pronta. O que que vai acontecer? Esse suporte vai ficar aqui dentro. Vou mostrar para vocês como que funciona a lamparina. Vou colocar o meu aqui dentro. E vou acender. Pronto, está pronta a nossa lamparina. O que vai acontecer é, à medida que passar o tempo, você precisa talvez puxar o pavio e completar de óleo. Mas está aqui pronta a nossa lamparina. Bom, meu Silvio, alguma dúvida? As escolas iniciáticas, que a menina fez parte de uma escola iniciática, ela está falando aqui para a avó, eles não usam vela, porque vela é derivado de petróleo. Então, as escolas iniciáticas têm o firmamento, né, o grande altar, ou o firmamento dos Exus, o portal de Exu, e eles usam a lamparina nas escolas iniciáticas. E é muito fácil, né, menina Cíntia? Porque um desse paviozinho dura quanto tempo? Quanto tempo que o seu está aí? Vó, dura muito só. O meu pavio já tem faz dias e dias que eu estou usando ele. A aula, eu liguei a minha lamparina, era meia hora antes da aula começar, ainda está acesa. E o óleo demora a queimar. Nossa, dá para usar muito. O que precisa fazer é só... eu esqueci de contar uma parte importante, porque meu filho estava perto na hora, eu estava falando rápido para terminar. Tem um segredinho do pavio que eu esqueci de contar. Antes de acender a primeira vez, tem que pegar o pavio e tem que, como se fala? Embebedar? Molhar? no óleo primeiro. E porque o que acontece? Para o pavio ir queimando aos poucos. Se não fizer isso, o pavio vai pegar fogo de uma vez e vai apagar.
molhando o pavio, à medida, como ele vai estar todo molhado, ele vai pegar fogo e ele vai ficar ali molhado dentro do potinho. Então, a cordinha sempre vai estar úmida, né? Então, não vai fazer com que a chama dure por muito, muito mais tempo. Então, se não molhar o pavio no óleo antes de usar, pode ser que você acenda e depois de 3 minutos vai queimar o barbante inteiro e vai sobrar só a parte que está dentro do óleo. Então, dá uma molhadinha antes de acender ele a primeira vez. Vocês têm uma dimensão que vocês Olha o meu pote de dinheiro, vó. Isso, minha filha, vocês não imaginam a grandiosidade criativa que tem dentro de vocês. Criem. Essa egrégora é de criação. Por isso que um conhecimento é diferente do outro. Nós queremos que vocês se apaixonem pela criação. Se apaixonando pela criação, se apaixonam pela criação divina. E aí vocês se apaixonam pelo planeta, vocês cuidam do planeta. Se cada um de vocês emanar essa imensidão da criação, o planeta fica em paz. Não vibrem a guerra, não vibrem a doença, não vibrem a estagnação. Façam da vida de vocês a autocriação expansiva divina. É por isso que vocês estão aqui. Para fazer melhor da existência do passado. E como que nós fazemos melhor? Fazendo diferente. Porque se é para ficar sentado lendo um livro, é a mesma coisa lá no passado. No passado, um monte de homem ficava lendo livro, não adiantava. Vamos criar, meus filhos. Jesus Cristo era criador nas suas ações. Não só em palavras, mas em obras. Ele criava em obras. Que as vossas forças iluminem todos vocês, meus filhos. E até o nosso próximo encontro. E continua com o Retiro Espiritual amanhã, hein? Sabe, meus filhos, sabe suas forças. Meu tambor bate na hora que vovó quiser chegar. Preciosa de Aruanda foi princesa em sua aldeia. Moço sete quem consagra minha nova energia. Sei que é longa a caminhada.